Bem, pessoal, ainda dando continuidade aos estudos, de estática dos fluidos, sabemos que há uma interação muito característica entre a estática dos fluidos e a cinemática dos fluidos. E para que haja movimentação, fenômenos de transporte, fenômenos de massa, o princípio da conservação de energia mecânica, há uma necessidade que exista uma força cisalhante. Essa força cisalhante ela tem que causar deformação no fluido, sobremaneira que vai alterar o seu estado de repouso ou movimento. Então essa força cortante, essa força cisalhante, foi estudada. Nós vimos que essa força ela é uma componente física muito importante para o entendimento da cinemática. E ela tem que ser constante, porque ao cessar essa força, teremos um retorno ao estado de equilíbrio, né? Que aí teriam as forças atuantes, a força atmosférica, a força gravitacional. Um fluido é considerado estático quando as partículas não se deformam, isto é, estão em repouso ou movimento de um corpo rígido. Então, tem-se, né, pela lógica, que para que ocorra a movimentação, o transporte de fenômeno de transporte de massa, tem que haver uma tensão cisalhante, uma força cortante, uma deformação do fluido. Como um fluido não suporta tensões cisalhantes sem se deformar, em um fluido estático só atuam tensões normais, ou seja, a pressão. A pressão exercida em um ponto é igual em todas as direções, conforme nós iremos estudar de acordo com os nossos estudos, né? O estudo de estática de fluidos é importante em diversas aplicações. A manometria, propriedades da atmosfera, forças em sistemas hidráulicos e forças em corpos submersos. Tudo isso será abordado. Como definição, temos que a definição mais elementar diz que fluido é uma substância que não tem forma própria, assume o formato do recipiente. Esse tipo de análise é importante por quê? Porque dependendo do trabalho que você for avaliar, quando for usar conceito de perda de carga e energia, qualquer obstrução à fluidez, ao deslocamento do fenômeno de transporte de massa, a física ela atua como se fosse um acidente. Esse acidente aumenta a entropia, essa entropia faz perder energia. Mesmo essa energia sendo avaliada em Joule, a aferição de perda de carga será feita em metros, né? Então, nesse estudo de perda de carga que vai envolver o coeficiente de atrito, a forma do recipiente, né, a geometria da tubulação, ela vai ser aferida, né? Então, porque sabemos que toda a tensão e toda a força, a pressão ela é exercida por área, né? Não é aplicou-se determinada tensão, não é indefinido, ela é aplicada por uma determinada área. Então esse estudo que o fluido ele não tem uma forma própria, ele se adequa ao formato do recipiente, ele vem a ser importante nesse sentido, porque dependendo do processo em que ocorre a fluidez dessa massa, você vai ter que saber a área, calcular a área, o volume do cilindro ou outros. O fluido é uma substância que, submetida a uma força tangencial constante, se deforma continuamente, ou seja, não atinge uma nova configuração de equilíbrio estático. Cessando essa força, ele volta a ter o seu equilíbrio estático normal, atuando a pressão. Eu chamo atenção para essa imagem aqui. Muitos podem dizer, o corpo não está em movimento, então logo não há presença de forças atuantes no mesmo. Isso é um ledo engano, né? Na verdade, essa caracterização ela é importante porque a resultante das forças atuantes nesse corpo em equilíbrio estático, a resultante é igual a zero, tá? Então, quando você vê esse tipo de, vamos dizer assim, de situação em que o corpo está estático, é errado, não é correto entender-se que não há força atuante no mesmo, né? Você tem a força gravitacional, que você está na atmosfera, você tem a força peso, que é em algum sentido a força normal, né? Sabemos que 1 m³ de água pesa 1 tonelada, né? Então é bem interessante esse tipo de análise, de não entender que porque o corpo está parado não há força atuante sobre o mesmo. Na física clássica, define-se equilíbrio estático como um arranjo de forças atuantes sobre determinado corpo em repouso, de modo que a resultante dessas forças tenha um módulo igual a zero. Um conceito bem interessante de tensão seria uma ameaça de rompimento.
Esse conceito também de tensão é muito interessante quando a gente trabalha com corpo de prova, execução e realização de corpos de prova, porque você tem tensão e compressão de uma forma bem similar, né? A tensão, você vê aqui, ó, o vetor para cima, né, apontando para uma direção, e o vetor apontando para outra direção. Se fosse um processo de compressão, os vetores estariam convergentes e não divergentes, conforme você vê na imagem. Óbvio que você vê o estado de rompimento, e é fácil pressupor que um rompimento através de uma tensão aplicada por área não seria tão perfeito conforme você vê na imagem. O rompimento se daria de uma forma, vamos dizer assim, que o corpo se deformaria, uma deformação plástica. Então, denominamos tensão o valor da distribuição de forças por área em torno de um ponto material dentro de um corpo meio contínuo. Você vê que dentro do centro de gravidade aqui, você tem uma convergência das forças. O que é isso? Essa força que está aplicando divergente, sobremaneira, ela será superior a vencer essas forças internas. E aí você tem um rompimento. E o que é interessante falar, conforme nós dissemos, tensão, força, pressão, ela é aplicada em relação à área. Então você tem a força ou carga e a área inicial da seção transversal. Obviamente você vai ter que calcular. Acabei de falar, né? Qual a diferença de tensão e tração, professor? É que na tensão você tem divergência dos vetores. Na compressão, né? Na compressão do cisalhamento, você vai ter uma convergência. Então, deformação seria qualquer mudança de configuração da forma geométrica do corpo. A gente tem deformação elástica e deformação plástica. Deformação elástica é quando essa tensão é aplicada por área, ou essa compressão é aplicada por área, e depois o corpo volta ao seu estado normal. E a deformação plástica não tem uma obtenção de um resultado semelhante antes da aplicação da força. Então, qualquer mudança da configuração da forma geométrica do corpo que resulte em uma variação da forma ou de outras dimensões do mesmo após a aplicação de uma tensão ou mesmo de variação térmica. Esse tipo de variação térmica é muito estudado nos critérios da termodinâmica, convecção e radiação e condução, ou convecção, né? Interações da termodinâmica fazem com que haja transferência de calor e trabalho. Calor e trabalho, ele pode ocasionar força versus deslocamento. O trabalho, ele atua na expansão, né? Para que haja trabalho, tem que haver expansão, né? Isotérmica, quando a gente vai aprofundar na termodinâmica. Mas o concreto, trazendo para critérios, por exemplo, de engenharia civil, o concreto ele é muito adequado à dilatação, mas ele não é adequado à contração. Então, nos estudos de tensão, tração, sabe-se que para o processo de concretagem há uma necessidade de um esqueleto, né, de metal, que chama-se concreto armado. Por quê? Porque o concreto ele não é adequado a esse processo de dilatação e contração ao mesmo tempo. Ele precisa de algo que dê suporte nesse processo físico, que lá na frente pode ser oriundo de um processo físico-químico, porque muitos processos de concretagem sofrem carbonatação, que é quando essas microfissuras, semelhantes ao que vocês estão vendo aqui, vai entrar umidade, fungos, micro-organismos e vão alterar o pH do concreto, que deveria ser alcalino indo a ácido, e aí começa a patologia acentuada do concreto. Então, nesses processos de variação térmica, é muito comum o conhecimento de tensão-tração para o entendimento desse procedimento. A termodinâmica ela é muito ampla, né? Aqui foi o que eu estava mostrando ainda há pouco. O momento fletor representa a soma algébrica, né, dos momentos relativos à seção YX. Ó. Aí você tem aqui longitudinal e você tem essa área achurada transversal, contidos no eixo da peça, gerados por cargas aplicadas transversalmente. Então essa força ela é aplicada transversal em todos os pontos, né, longitudinais desse corpo. E ela é tida também como uma força cortante, porque ela vai ser aplicada para cima e em outro sentido para baixo, né? Aí dá o sentido de força cortante, força cisalhante. Cortante, cisalhante, força contínua, tensão, tração, você tem geração de atrito. Atrito, você tem produção de energia, né? A pessoa num fluido acontece isso? Obviamente que sim. Se você tem uma bomba, uma força auxiliar, tipo uma bomba, e essa bomba atua
no sentido de gerar energia, aumento de entropia, deformação do fluido e transporte de toneladas de massa, você tem forças cortantes atuantes no mesmo. Isso é muito característico quando você vai ver regime laminar, regime de transição entre laminar e turbilhonamento, e regime turbilhonar, né? O turbilhonamento, que chega a um certo ponto que a entropia do sistema é tamanha que não se aplica nem à atividade industrial. Porém, desses processos de turbilhonamento, você tem o famoso número de Reynolds, que ele diz a classificação adequada que pode ser utilizado para processos industriais. Então, voltando, essas cargas aplicadas transversalmente ao eixo longitudinal, estamos vendo aqui longitudinal, produzindo esforço que tende a curvar o eixo longitudinal, provocando tensões normais, tração e compressão na estrutura. Se você tiver o somatório dessas forças cortantes aqui no corpo longitudinal, você tem a força conhecida como força momento fletor, né? Parecido com as forças de momento fletor que atuam em vigas. Foi o que eu acabei de falar para os senhores. Olha. A força cortante representa a soma algébrica de todas as forças contidas no plano YZ perpendicular ao eixo da peça, produzindo esforço que tende a deslizar uma seção em relação a outra, provocando tensões de cisalhamento, conforme vocês podem ver aqui, ó. No sentido, você tem um corpo longitudinal, você tem forças que são aplicadas em vetores de sentido contrário. Chama-se força cortante ou força cisalhante. O somatório dessa área achurada aqui, dessas forças, a gente chama de força momento, ou momento fletor. Quando o fletor vem de flexão, né? De uma peça ou de um corpo, ou deformação. No caso de um fluido, é uma deformação elástica, né? No caso de uma viga, seria uma deformação plástica, dependendo do esforço, se ele é acidental, né? Ou se esse esforço é permanente. Tensão de cisalhamento. Tipo de tensão geradas por forças aplicadas em sentidos opostos, mas em direções semelhantes de um material, ó, conforme foi mostrado. A tensão de cisalhamento, ou tensão tangencial. Por que tangencial? Porque você pode ver pelo que ela tangencia, né? Ou ainda tensão de corte ou tensão cortante, é um tipo de tensão gerado por forças aplicadas em sentidos iguais ou opostos em direções semelhantes com intensidade diferente do material analisado. Então você tem aqui, olha, o cisalhamento, aí você tem a área aqui que é uma área aparente, pontilhada, e você tem a área real. E aí você tem um ângulo θ. E o que é que esse ângulo θ ali está demonstrando? Que há uma força, essa força está causando deformação dentro desse fluido. Você tem então uma força aplicada neste sentido para a esquerda, você tem uma força aplicada na direita. Claro que não é como se não obedece uma regularidade geométrica, né? A força cisalhante e deformante, a força cortante, ela é aplicada em todos os sentidos. Principalmente quando tem uma força auxiliar, você quer jogar de uma cota inferior a um fluido por uma cota superior, com uma cota mais alta. Então você precisa de um apoio de uma bomba auxiliar. Nesse sentido, você utilizaria o teorema, a equação de Bernoulli, que você faria as comparações de equivalências dentro do processo de vazão, pressão, temperatura e tudo mais. Nos fenômenos de transporte, né, de conceitos introdutórios, nessa aula a gente não vai entrar em aspectos de contas, mas dos fenômenos de transporte são muito importantes que se saiba a massa específica, o peso específico, né? Massa e peso tem a questão de gravidade, a diferença, e o peso relativo. Isso é muito importante ser abordado, por quê? Porque isso será utilizado em processo de perda de carga, em cálculo de número de Reynolds, de coeficiente de atrito e há demais, né? Então, fazendo uma aferição básica, a densidade absoluta seria a relação entre massa e volume de uma substância considerada. Então, ó, P seria igual a massa sobre volume. Considerando que a massa seja expressa em gramas e o volume em centímetros cúbicos, então a massa específica nessa consideração é expressa em gramas por centímetro cúbico. Na maioria das problematizações, você tem que fazer uma alteração, né, dessas unidades para o Sistema Internacional de Unidades. A massa é dada em quilogramas, olha, ó, quilogramas, e o volume em metros cúbicos, ó. Portanto, a massa específica é expressa em quilogramas por centímetro cúbico. Olha essa analogia, ó, gramas por centímetro cúbico e quilogramas por centímetro cúbico. É só fazer a alteração, né? Aqui eu não vou abordar nesse sentido cálculos, que eu quero abordar a parte teórica, né? Mas aqui é interessante, essa parte aqui é bem interessante. Relação entre massa específica versus volume, ó. Por exemplo, você tem uma massa de isopor, 9 kg por metro cúbico.
Aí você tem aqui o PVC, ó, massa específica, 1.330 kg por metro cúbico. Aí você coloca aqui, ó, massa, volume, aí vem 1 sobre volume, ó. Aí vem aqui, ó, colocou aqui o peso, né, da massa específica aqui, ó, o volume, ó, 1.330. Só substituímos, né? Só substituímos. Aí você pega aqui, ó, olha o volume do isopor, ó, 0,111 metros cúbicos. Olha o volume do PVC, ó, 0,00000. Então você vê que há uma interação. A pessoa pode perguntar assim, quanto é que pesa 1 kg de isopor? É diferente 1 kg de isopor de 1 kg de chumbo? Obviamente que não. Obviamente não. 1 kg de isopor é igual a 1 kg de chumbo. O que vai determinar essa diferença é a massa, é o volume. O volume ele vai dar uma divergência. A densidade relativa à massa específica de um líquido ou sólido pode ser expressa de forma adimensional. A é no sentido de ausência, também chamada de gravidade específica SG. É a razão entre a massa específica do material e a massa específica da água. Muitos dos senhores podem avaliar por que a água ela é um parâmetro. A água é o universo de pesquisa científica mais estudado do planeta. A água é um parâmetro universal de análise de ponto de ebulição, ponto de fusão, né, ponto de calefação, densidade, massa específica. A água, calor específico. A água é o elemento mais estudado na natureza. A água é essencial à vida, faz parte da molécula da vida, C6H12O6, né? Então, nesse sentido, quando você vai fazer essa densidade relativa, sempre será com a água. Se for trocar esse fluido, tem que avisar, né? Tem que deixar claro, espesso. Aí você tem agora nós falamos do peso específico, né? O peso específico de uma substância constitui um corpo homogêneo. É definido como a razão entre peso e o volume do corpo, constituído como substância analisada. Aí vai, Newton por metro cúbico. Ó. Por quê, professor? Porque é peso, né? Todo o corpo ele tem a sua força-peso, né? Ele tem a questão da normal. Se ele está estático, você tem a força gravitacional atuando sobre o mesmo e você tem a força-peso. E é claro que para que esse corpo entre em movimento, se for um corpo sólido, ele tem a força de atrito, né? Que a força aplicada no sentido oposto, ela tem que vencer a força de atrito para que haja deslocamento. No caso do fluido, ele tem que causar uma deformação e essa deformação será responsável pela movimentação de massas ou toneladas de fluidos, né? Passando, vamos, né? O termo fluido é usado para descrever um objeto ou substância que deve estar em movimento para resistir forças aplicadas externamente. Um fluido sempre escorre quando as forças deformantes lhe são aplicadas. Princípios físicos. Fluido em repouso. Aí nós iremos estudar um componente físico chamado estática dos fluidos. E o fluido em movimento, que aí nós iremos estudar a dinâmica dos fluidos, né? Que é um componente físico já totalmente diferente. A densidade ela vai ser utilizada, né, nesse sentido. Lá na frente nós saberemos também que a viscosidade tem uma grande influência no processo e que a viscosidade ela varia em relação à temperatura. Então, a densidade R é uma propriedade física de um fluido dada como a massa por unidade de volume. Massa por unidade de volume. A densidade representa nos fluidos o equivalente à massa nos sólidos. A densidade representa nos fluidos o equivalente à massa nos sólidos. Outras unidades, aí você tem gramas por centímetro cúbico, grama por litro, aí ml por metro cúbico, tudo isso aí é só fazer a conversão, né? A densidade relativa, conforme eu disse a vocês, sempre será feita em relação à água. Vou passando, vamos lá. Desculpem. Considere um cubo fluido. Em um cubo fluido. Se ele está em repouso, o que vai acontecer? O somatório das forças atuantes sobre ele será zero. Então, há forças atuando na hidrostática, né? Só que essa resultante será igual a zero. Segundo a lei de Newton, você tem o somatório de forças, olha, massa vezes A. Olha aqui, ó. A estática, a aceleração vai ser igual a zero. Então, o somatório de força será igual a zero, né? Força igual a superfície mais o corpo. Eu disse aos senhores, num exemplo de um corpo sólido, que ele tem a força de atrito. No caso de um corpo, ele tem a força atuante, né, a resistência do mesmo à deformação. Só que a demanda de força aplicada será de sobremaneira que irá vencer as forças estáticas do mesmo.
Equações diferenciais, equações por unidade de volume. Aí nós temos, ó, equação válida em pontos do espaço e instantes do tempo. Ó. Aí você tem aqui, ó, força, que vai ser a força do corpo, olha. Olha aqui, ó. Então você tem equações válidas, todos os pontos e instantes do tempo, ó. Igual a equação da estática. Aí você vai ter aqui o desmembramento das forças. Você tem que FC igual a PG, ó. Bem interessante, bem fácil, né, para aplicação. Continuando. O estudo da transferência do momento ou mecânica dos fluidos é dividido em estática dos fluidos, isto é, fluido em repouso, dinâmica ou cinemática dos fluidos, isto é, fluido em movimento. Em estática dos fluidos, uma propriedade importante é a pressão em um fluido. Pressão é conhecida como uma força superficial exercida no fluido contra as paredes do recipiente ao qual está contido. Lembra da história que o fluido ele se adequa, a água ela se adequa a todas as áreas que ela, vamos dizer assim, ela é imersa? Daí vem a importância, por exemplo, do conhecimento da área, que dependendo do estudo que você for fazer de um estudo hidrostático, você vai ter que conhecer a área, né? Fazer a geometria da área, para saber o volume que é utilizado, porque há um princípio de proporcionalidade. Segundo a decomposição das forças, ao decompor uma força aplicada sobre uma superfície, tem-se força tangencial, que dá origem à tensão de cisalhamento, nós já mostramos aquela área achurada, né? O somatório algébrico das forças de tangenciais seria a força momento fletor. A força normal, que dá origem à pressão. Os fluidos incompressíveis não são pouco afetados pelas mudanças da pressão. Na verdade, disse que os fluidos são incompressíveis. Eles sofrem compressão, mas tamanho, assim, vamos dizer assim, em relação ao todo, é tão pequeno que disse que os fluidos eles são incompressíveis. A maioria dos líquidos são incompressíveis. Os gases são considerados fluidos compressíveis. Há uma diferença entre fluido sólido e fluido gasoso, né? Os gases são sujeitos a poucas variações de pressão e temperatura, podem ser considerados incompressíveis. Esses estudos dos gases são fundamentais quando dos estudos da pressão, né? A pressão do vapor supercrítico, do vapor saturado, do vapor supercrítico, para produzir trabalho, né? Essa utilização do vapor em estado supercrítico para produzir trabalho foi utilizado no princípio de máquinas térmicas e início dos estudos de termodinâmica, também serão avaliados na frente. Uma outra caracterização muito importante é a relação entre pressão e força, né? Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa conforme nós vemos aqui na imagem, ó. Não se deve confundir pressão com força. A força aplicada em ambos os recipientes A e B é a mesma, entretanto a pressão será diferente, porque quanto maior a área, menor a pressão e vice-versa. Então, olha só, 100 newtons você tem um êmbolo, né? Então, olha, você tem P1, olha a área A1, ó, 10 centímetros quadrados. Olha a área A2, ó, 5 centímetros quadrados. Então, quanto menor a área, maior a pressão exercida, com a mesma força, né? Temos também os estudos de Steven, eu não sei dizer ao senhor se é Steven, eu vou falar Steven, né, que está escrito Stevin, mas isso também não é tão relevante. A diferença de pressão entre dois pontos de um fluido estático é igual ao produto da diferença de cotas dos dois pontos. Ora, o que Steven vai falar? Bem, bora para a imagem que fica bem mais fácil, né? Ora, você tem aqui uma área que é diferente dessa outra área, que é diferente dessa outra área, que é diferente dessa outra área. A geometria dessas áreas não vai ter influência sobre os estudos de pressão, mas a cota dentro dessa estrutura geométrica, sim. O que ele está te dizendo? Que todos os pontos que estão na linha horizontal de A são iguais, mas são divergentes de todos os pontos que estão em relação à linha B. Todos os pontos que estão em B têm a mesma pressão, só que as pressões de A são diferentes da de B. Então a profundidade, né, tem influência em relação a esse, vamos dizer assim, fenômeno físico. O formato do recipiente não é importante para a determinação da pressão em algum ponto. Em qualquer ponto do nível A, tem-se a mesma pressão PA. E em qualquer ponto do nível B, tem-se a mesma pressão PB, desde que o fluido não seja o mesmo, conforme nós estamos vendo. E claro, a mesma temperatura e todas essas caracterizações. Outro ponto interessante da hidrostática é que, ó,
pressão em torno de um ponto. Independente da cota em que você está, você sabe que a pressão em torno de um ponto deve ser a mesma em qualquer direção do fluido. Então, conforme a gente pode ver aqui, ó, a pressão ela é a mesma em qualquer direção desse sentido do fluido. Continuando. Pascal vem trazer o princípio da proporcionalidade, que pode ser o início dos estudos hidráulicos, né, da utilização industrial. Segundo a lei de Pascal, em um fluido em repouso com uma superfície livre atmosférica, ó, aqui, ó, ao ser aplicada uma força através de um êmbolo, em B, ó, 100 newtons, a pressão deveria ser transmitida integralmente a todos os pontos. Olha, todos os pontos deverão receber a mesma pressão dentro do sistema hermeticamente fechado. Então, e há uma proporcionalidade, né? Por isso os estudos de fluido hidráulico, que a gente vai chamar de carga de pressão. Altura e pressão mantêm uma relação constante para o mesmo fluido. Ó. Então, é possível expressar a pressão num certo fluido em unidade de comprimento. Essa altura é chamada de carga de pressão. Pressure head, né? Define-se carga de pressão como a altura a qual pode ser elevada uma coluna de fluido para uma pressão P. Olha, você tem HA, HB, ó. Para um recipiente com profundidade ou altura H, a pressão no ponto A será P, aí vem as interações, enquanto a carga de pressão será, olha, no mesmo ponto, ó, e a carga de pressão será em HB. Então, voltando, a altura e pressão mantêm uma relação constante para o mesmo fluido, ó. Vamos voltar aqui, ó. Altura e pressão, ó, é uma relação constante, ó. Então, é possível expressar a pressão num certo fluido em uma unidade de comprimento, ó. Muito interessante, né? Ainda na carga de pressão, olha, em um cônduto com um líquido, aí que é o cônduto A, e aqui tem um orifício, ó. Ela vai tentar fazer um equilíbrio com o meio, né? Ó, em um cônduto com líquido escoando A, ao se abrir um orifício, né, verifica-se que a pressão interna for maior que a externa, obviamente. O que é um sistema forçado? É toda a tubulação, todo o sistema em que a pressão interna é diferente da pressão atmosférica. Se a pressão interna for maior que a externa, um jato líquido será lançado para cima, olha aqui, ó, vai subir até existir o equilíbrio. Ao se canalizar o jato por um tubo de vidro, verifica-se que o líquido, sob uma altura H, essa coluna de líquido deverá se equilibrar com a pressão P do cônduto. Medidores de pressão usuais, né? A pressão medida em relação ao vácuo ou zero absoluto é chamada de pressão absoluta. A pressão medida em relação à pressão atmosférica como referência é chamada de pressão efetiva ou relativa, ou a pressão manométrica. Olha aí, pressão absoluta, obviamente, ela tem que estar contida igual à pressão atmosférica, ó, mais a pressão efetiva. Ó. Conforme podemos ver aqui, ó, gráfico pressão, ó, o vácuo absoluto, ó. Então você tem a pressão efetiva, olha, que será aferida acima do nível da pressão atmosférica, ó. Você tem a pressão absoluta que terá os dois pontos, né? Aqui, ó. A pressão efetiva negativa, a gente chama de depressão, né? A pressão absoluta aqui, ó, em P2, ó. Aí tem o P1, P2, ó. Ó, maior que zero. Ó. Então, o que a gente pode entender? Essa representação esquemática da medida de pressão em P1 e P2 da escala de pressão vai nos demonstrar aonde estão inseridas. Então, a pressão atmosférica mais a pressão efetiva é a pressão absoluta. Essa correlação aqui você pode utilizar para fazer as problematizações do dia a dia. Eu vou parar aqui e vou colocar regime de escoamento para outra aula. É melhor.